You don't want the truth. You make up your own truth. Bem-vindo ao Watchmode Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para os maiores plot twists dos filmes lançados desde o ano 2000. Já deixando aqui um aviso de grandes spoilers à frente, hein? The weapon is their language. They gave it all to us. Do you understand what that means? So we can learn Heptapod, if we survive. Número 30. Eli é cego. O livro de Eli. O livro de Eli se passa em um futuro pós-apocalíptico, onde a sociedade moderna desmoronou após a guerra nuclear. Com a deterioração da civilização, um homem misterioso chamado Eli fica determinado a consertar as coisas, espalhando a palavra da Bíblia. Embora seja fácil adivinhar que esse filme é bastante religioso, os espectadores podem não ter adivinhado que Eli é realmente cego. It's impossible! It can't be! É uma reviravolta que não só surpreende a todos que assistem, mas também reafirma que Eli é um personagem muito especial. Com poucos recursos e sem capacidade de visão, Eli é guiado por sua pura fé e devoção à sua causa. I fought the good fight. I finished the race. I kept the faith. Número 29. Sarah ainda está na caverna. Abismo do medo. Quando 6 mulheres entram numa caverna complicada, criaturas assustadoras chamadas rastejantes logo as encontram. A protagonista Sarah consegue escapar da caverna e chegar a um lugar seguro. Bom, pelo menos é o que a gente pensa. Logo é revelado que ela imaginou tudo isso, pois acorda de volta ao espaço apertado, esperando pelas criaturas assustadoras. Abismo do Medo é um filme de terror intenso, cheio de momentos sangrentos, traições e muito medo. Depois de passar pelo inferno, pensamos que Sarah ia conseguir sair ilesa, mas o filme tinha outros planos. E que final sombrio! A não ser que você assista ao final dos Estados Unidos, onde ela realmente sai. Abismo do Medo 2 confirma que ela sobreviveu, mas ainda é uma reviravolta bem brutal. Número 28. O que Curtis quase fez com o jovem Edgar, Expresso do Amanhã. Ninguém é perfeito, mas algumas coisas realmente chocantes vêm à tona e nos fazem olhar para Curtis Everett de maneira diferente. Expresso do Amanhã gira em torno dos grupos restantes da humanidade que, devido ao fato de a Terra ter se tornado em grande parte congelada e inóspita, são forçados a viver em um trem em movimento. Uma revelação perturbadora acontece quando Curtis conta o que os sobreviventes fizeram em tempos de desespero anos atrás. Curtis matou a mãe do seu braço direito, Edgar, e quase chegou a se tornar canibal com o próprio Edgar para sobreviver. That baby was Edgar. And I was the man with the knife. No fim das contas, ele não chegou a fazer isso, e eventualmente os sobreviventes foram apresentados aos blocos de proteína de que agora dependem para se alimentar. Mas essa reviravolta é um lembrete assustador dos extremos a que Curtis chegou para sobreviver. 18 years I've waited for this moment. And now I'm here. Número 27. Vicky está encobrindo o crime, buscando. She was assigned to the case, right? She was assigned. No, she definitely volunteered. Até onde você iria para proteger a sua família? A detetive Vicky, por exemplo, está pronta para recorrer ao crime por seu filho. Em Buscando, David Keane tenta encontrar a sua filha adolescente Margot, que está desaparecida. Embora ele seja auxiliado pela polícia nessa jornada, alguns guardam segredos. Na verdade, a pessoa que o ajuda, a detetive Vicky, que já citamos, estava na verdade encobrindo tudo, já que o filho dela foi o motivo do desaparecimento de Margot. So your son calls you, asked you to help cover up a murder. No. It was my decision. Mais tarde, David recupera sua filha, mas isso só mostra que nem todos são confiáveis. Número 26. Tina e Vura são trolls. Border. Quando conhecemos Tina, somos levados a acreditar, assim como ela, que ela nasceu com uma deficiência que lhe dava uma aparência de Neandertal. Então ela conhece Vura, um homem com traços parecidos, e os dois desenvolvem uma amizade muito curiosa. Já ficamos desconfiados de Vura e as nossas suspeitas são confirmadas quando os dois ficam íntimos, mas de um jeito que nunca vimos antes. Descobre-se que nenhum dos dois tem deficiências e que, na verdade, eles nem são humanos, são trolls, e os pais verdadeiros de Tina foram torturados por humanos.
As reviravoltas não param por aí, já que Vura tem coordenado um esquema de sequestro por anos como forma de vingança. Acredite, a gente não conseguiria inventar isso. Número 25. Worry Free está criando Equisapiens. Sorry to Bother You. Sorry to Bother You é um filme bem estranho, mas ninguém poderia prever o quão estranho ele realmente ficaria. A comédia de humor ácido surreal é sobre Cassius Green, um operador de telemarketing negro que começa a fingir uma voz branca para progredir no trabalho. A partir daí é uma montanha russa, mas o momento mais louco deve ser quando Cassius descobre a verdade sobre a mega corporação Worry Free. A empresa está criando uma onda de híbridos meio humanos e meio cavalos como funcionários perfeitos. I just didn't want you to think I was crazy. That I was doing this for no reason, because this isn't irrational. Oh. Cool. Eu acho que quando dizem que um local de trabalho está se tornando híbrido, não é bem isso que eles queriam dizer. Querer crescer no trabalho é ótimo, mas às vezes não tem problema nenhum ficar onde você está. That is the future of labor, okay? They're bigger, they're stronger, they hopefully gripe a lot less, and also, soon, I'm gonna have millions of them. Número 24. O Homem Invisível não era apenas uma pessoa. O Homem Invisível. Quando Cecilia Cass termina o seu relacionamento com seu parceiro abusivo, o engenheiro Adrian Griffin, ela se vê assombrada por forças invisíveis em ação. Acontece que é um homem invisível que Cecilia suspeita ser Adrian, apesar de ele parecer morto. Em um confronto intenso, Cecilia acaba matando o Homem Invisível e é revelado que é o irmão de Adrian, Tom. O público esperava que fosse só Adrian. Embora tenha sido confirmado depois que ele estava envolvido nas confusões invisíveis, esse momento mostrou que Tom também teve um tempo usando o traje. Sem falar que revelou as intenções sinistras dele, já que ele tentou machucar Cecilia. Que mancada, hein, Tom? If he faked his own death, he could fake his own kidnapping. We have Tom's body laying in my living room, wearing some sort of suit that you shot to pieces. If it did work, it doesn't now. Número 23. Adrian Toomes é o pai de Liz, Homem-Aranha de Volta ao Lar. Conhecer o pai da garota que você gosta nunca é uma coisa fácil. Mas e se o pai for realmente o super vilão contra quem você está lutando? Activating all systems. Em Homem-Aranha de Volta ao Lar, cabe a Peter deter Adrian Toomes, o criminoso que atua como abutre. Mas quando Peter vai acompanhar Liz, a sua acompanhante do baile, ele descobre que Adrian é, na verdade, o pai dela. He must be Peter. Yeah. I'm Liz's dad. Put her there. É um momento que surpreende todo mundo, mas o que deixa ainda mais tenso é a carona que vem depois. Pois é, imagina ser levado de carro pela pessoa que você precisa derrotar. Dá pra dizer que Peter provavelmente não causou uma boa primeira impressão. Don't you ever interfere with my business again. Because if you do, I'll kill you and everybody you love. Número 22. Harlan recebeu o remédio certo, Entre Facas e Segredos. Marta was responsible for his death, even unintentionally. The Slayer rule would nullify the change will and you would get your share back. Quando Harlan Thrombey é encontrado morto na manhã seguinte à sua festa de 85 anos, o primeiro detetive, Benoit Blanc, tem que interrogar a sua família para encontrar o responsável por sua morte. Eventualmente, a verdade aparece, e o culpado é o neto de Harlan, Hugh. Ele envenenou Harlan, trocando o remédio que a sua enfermeira Marta lhe deu. Quando Harlan e Marta perceberam que ele aparentemente recebeu a substância errada e iria morrer, ele decidiu tirar a própria vida primeiro, para que ela não fosse presa. É uma surpresa, mas não é a reviravolta principal. O verdadeiro problema é que Marta realmente administrou o remédio certo. You gave him the correct medication because you are a good nurse. Se Harlan tivesse apenas esperado as coisas passarem, ele ainda estaria vivo. Embora seja uma revelação sombria, pelo menos a justiça prevaleceu. Número 21. Se passa nos dias de hoje. A Vila. Definitivamente não seria um filme de M. Night Shyamalan sem uma reviravolta. E a reviravolta em A Vila pode ser uma das melhores de todos os tempos. Mile 27, there's a girl. I'm gonna check it out. Esse filme é uma obra de época sobre uma vila isolada de 1800, onde as pessoas têm medo das criaturas que vagam pelas florestas próximas. Essas criaturas não são reais, e isso já é uma reviravolta legal por si só. Mas o que vai te deixar de queixo caído é que esse filme de época, na verdade, não é de época, ele se passa nos dias de hoje.
You live in there? I do, sir. A vila foi fundada por pessoas desoladas que queriam se proteger dos perigos da sociedade atual. Digamos que essa foi com certeza uma maneira bem diferente de fazer isso. Número 20. Adelaide é a verdadeira Red. As aparências enganam, especialmente quando há dezenas de doppelgangers vestidos com macacões vermelhos massacrando seus sósias. Felizmente, para a família Wilson, eles conseguem se defender e eliminar os seus sósias, enquanto o resto do mundo queima e dá as mãos. They can't hurt you. You understand? Somente quando eles estão fora de perigo é que a matriarca dos Wilson, Adelaide, descobre uma memória há muito reprimida. Acontece que o seu encontro de infância com a sua doppelganger, Red, não terminou do jeito que ela pensava. Em vez disso, foi Red quem deixou Adelaide no subsolo para assumir a sua vida. Ou seja, a Adelaide que seguimos esse tempo todo não é a original. Isso muda tudo o que a gente viu e adiciona mais uma camada a um filme que já é bem rico. Número 19. Um culto está por trás de tudo. Hereditário. Já teve vários filmes de terror que falam da insanidade, mas nenhum tão eficaz quanto Hereditário. Ao perceber coisas estranhas acontecendo, Annie começa a suspeitar de uma presença sobrenatural maligna. Só que quanto mais ela fica certa disso, mais instável ela parece, já que doenças mentais correm na família dela. Mom, what are you doing? Ou não. Não. Acontece que a única coisa que existe na sua família é uma afinidade com cultos demoníacos, já que um, liderado por sua falecida mãe, orquestrou a morte aparentemente acidental da sua filha como um meio de transferir o demônio dentro dela para o corpo do seu filho. You are Paimon, one of the 8 kings of hell. Pois é, essa família é toda desequilibrada, e agora ainda mais que o plano deu certo. Número 18. O marido da empregada está no porão. Parasita. Mais ou menos na metade do filme, a família Kim conseguiu se infiltrar na casa dos Park e agora estão se deliciando com a sensação de riqueza que nunca tiveram, enquanto os Park estão fora. É mais ou menos agora que a gente espera que a trama dê uma reviravolta e deixe os Kim perdidos. A surpresa não é que isso acontece, mas como acontece. A antiga empregada que os Kim conspiram para demitir volta e revela que o marido dela está escondido no bunker secreto dos Park, fugindo dos cobradores, sem que ninguém soubesse. Isso não só adiciona outro nível, literalmente, a sátira social mordaz de Bong Joon-ho, mas também transforma todo o segundo ato em um caos que a gente não vai esquecer tão cedo. Número 17. Amy fingiu a sua morte. Garota exemplar. Aqui vai outra reviravolta que acontece na metade do filme. Até esse ponto, vimos a possibilidade de Nick ter matado a sua esposa crescer cada vez mais com cada nova evidência encontrada. A tal ponto que até nós ficamos desconfiados do protagonista. Então imagina a surpresa quando Amy aparentemente narra do além e a gente descobre que não era do além. Ela está viva e bem, fugindo, disfarçada e pronta para deixar o marido levar a culpa por um assassinato que nunca aconteceu. É claro que o Nick era um babaca infiel, mas até nós ficamos chocados com o nível da duplicidade e maldade de Amy. Sabe aquela frase? Não há fúria maior do que o de uma mulher desprezada? Pois é, a gente tem certeza que quem escreveu isso estava falando da Amy. Número 16. O sequestro foi falsificado. Medo da verdade. Assim como o protagonista Patrick Kenzie, nós só queremos encontrar e proteger a Amanda McCready, que foi sequestrada. Seguimos Patrick por uma série de pistas falsas e acabamos acreditando que Amanda foi morta acidentalmente durante uma troca de tiros entre a polícia e os criminosos que supostamente a sequestraram. Os nossos corações ficaram partidos, mas descobrimos que ela está viva e bem sob a proteção do capitão de polícia Jack Doyle, que orquestrou esse esquema para tirar Amanda das mãos da sua mãe negligente. Wasn't your life to give? Finalmente, parece que vamos ter um final feliz, mas Patrick não consegue deixar pra lá. Ele denuncia Doyle e manda Amanda de volta pra miséria, partindo os nossos corações mais uma vez. Once an icon of justice and a model for crusaders,
Jack Doyle is behind bars tonight. Número 15. A família Armitage está habitando corpos de pessoas negras. Corra, você já ouviu essa história milhares de vezes. Garota branca tem um namorado negro, a garota branca leva o namorado negro para conhecer a família branca, e a família branca faz uma neurocirurgia involuntária no namorado negro para colocar as suas consciências no corpo dele. Peraí, o quê? This bitch is crazy. This bitch is crazy. Embora isso possa parecer um meme ou um clichê agora, em 2017 foi absolutamente chocante. É claro que a gente sabia que tinha algo estranho, com o chá de hipnose, o jardineiro assustador e o leilão de bingo, mas nunca poderíamos ter adivinhado que era isso que estava acontecendo. Ou que a namorada do Chris estava envolvida. Olhando pra trás, havia muitos sinais, provando que, entre esse filme e o filme Nós, Jordan Peele é realmente um novo mestre do suspense. And who knows? Maybe one day you'll enjoy being members of the family. Número 14. Snape sempre foi um cara legal. Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Don't tell me now that you've grown to care for the boy. Talvez não tenha ninguém na franquia Harry Potter que trace mais a linha entre o bem e o mal do que Severus Snape. Pra ser justa, um nome como esse não grita exatamente nossa, como ele é bonzinho, de qualquer maneira. Ele pode ter sido um personagem tortuoso às vezes, mas o 8º filme de Harry Potter provou no final que ele era uma força para o bem. Embora ele tenha se juntado aos Comensais da Morte, as sequências de memória revelaram que ele estava infiltrado nas fileiras de Voldemort para derrubá-lo e garantir que Harry triunfasse. You have your mother's eyes. Essa foi a maneira dele de vingar Lily Potter, afinal, ele nunca deixou de amá-la. O Lorde das Trevas o matou, mas no final, Snape morreu com honra. Número 13. Os personagens são personalidades, identidade. Ao longo do filme, somos levados a acreditar que o serial killer detido Malcolm Rivers, que tem transtorno dissociativo de identidade, vai se envolver nos eventos com o elenco principal no motel de alguma forma, seja através de flashbacks ou linhas do tempo alternadas. E ele realmente se envolve. Ou melhor, eles se envolvem nele. Porque não apenas o motel não existe, mas cada habitante tentando sobreviver é uma das personalidades de Malcolm disputando espaço dentro do seu cérebro. Why are you telling me this? Because you, Edward, are one of his personalities. Apesar de continuar sendo um mistério sobre quem é culpado, com as vítimas sendo eliminadas uma por uma, de repente a história ganha um novo sentido, porque as apostas ficam mais altas ao operar agora em um nível psicológico e neurológico. One of the personalities you've met tonight, Edward, committed those murders 4 years ago. Número 12. Esther é adulta, a órfã. Entre Tara Maldita e o Anjo Malvado, não faltam crianças más em filmes de terror. Então pensamos que sabíamos o que esperar de A Órfã. Tá, o famoso slogan do pôster diz há algo errado com Esther, então a gente não tinha dúvida de que havia. Obviously, there has to be some other explanation. She didn't come from an insane asylum. How do you know that? The orphanage you thought she came from has never heard of her. Só que não esperávamos que essa suposta adotada do inferno, na verdade, fosse uma mulher de 33 anos com um distúrbio hormonal que lhe dá uma aparência infantil. She has a rare hormone disorder. It's called hypopituitarism. It causes proportional dwarfism. She only looks like a child. According to our records, Lena Klammer was born in 1976. She's 33 years old. Até o desfecho, A Órfã era apenas o seu típico filme de terror psicológico. Mas então, de repente, se tornou incrivelmente perturbador e angustiante ao mesmo tempo. Crianças más a gente consegue lidar. Agora, adultos malignos fingindo ser crianças más, aí não dá. Número 11. Metade da vida foi morta. Vingadores Guerra Infinita. Embora a Marvel estivesse inovando há 10 anos quando lançou esse seu 19º filme no seu universo cinematográfico, ainda estávamos confortáveis com a ideia de que os mocinhos ganham e os vilões perdem. Bom, a gente sabia que um outro filme dos Vingadores seria lançado um ano depois para encerrar a história. Mas a gente não estava esperando mesmo os nossos heróis favoritos perderem assim, numa escala tão gigantesca. Thanos não apenas triunfa, mas cumpre a promessa que fez no início do filme, destruindo metade de toda a vida no universo. A gente sabia que ele era capaz, mas nunca em 1 milhão de anos pensamos que a Marvel iria até o fim. Número 10. Senhor Vidro é um super vilão, corpo fechado. They say this one has a surprise ending.
Mesmo quando O Corpo Fechado, de M. Night Shyamalan, chegou aos cinemas, o público já estava ligado na possibilidade de ter um plot twist devido à revelação chocante de O Sexto Sentido um ano antes. Mas mesmo com essa expectativa, ele conseguiu nos surpreender. Quando o homem indestrutível David Dunn sobrevive a um acidente de trem sem um arranhão sequer, ele é introduzido na mitologia maior dos super-heróis pelo frágil Elijah Price. I believe comics are a form of history that someone, somewhere felt or experienced. Parecia que uma amizade comum estava se formando, mas Elijah assume o apelido de Sr. Vidro quando é revelado que ele causou o acidente de trem de David, disposto a matar centenas de pessoas só para encontrar um super-herói que fosse o seu contraponto como super-vilão. Se isso não é um plano diabólico, então eu não sei o que. They called me Mr. Glass. Número 9. O final feliz era uma mentira. Desejo e Reparação. Desejo e Reparação, ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, recebeu esse nome devido ao erro cometido pela jovem Bryony ao acusar falsamente o amante da sua irmã, Robbie, de agressão. Depois que Robbie é preso e posteriormente forçado a lutar, uma Bryony mais velha finalmente tem a chance de se desculpar com Cecilia e Robbie, que eventualmente se reencontram ao perceber o seu erro. Very, very sorry for the terrible distress that I've caused. Será? Como a idosa Bryony explica, essa cena no seu livro, retratando os eventos, era apenas imaginária, já que tanto Cecilia quanto Robbie foram mortos separadamente na guerra, sem nunca terem o seu final feliz. I was too much of a coward to go and see my sister in June 1940. I never made that journey to Berlin. Ter os dois personagens passando por tanta coisa só para ter o seu amor desperdiçado por um simples mal-entendido é de partir o coração. E a gente ainda não superou. My sister and Robbie were never able to have the time together. They're both so longed for and deserved. Número 8. Ted é Andrew Ladies, Ilha do Medo. Há muitos mistérios no hospital psiquiátrico para criminosos insanos de Shutter Island, para o delegado federal designado Teddy Daniels descobrir. Onde está Andrew Ladies, o assassino da esposa de Ted? Qual é a lei do 4? Quem é o paciente 67? Acontece que a resposta para todas as perguntas é Ted, cuja investigação inteira, na verdade, é uma peça elaborada da equipe para fazer com que Ted, ou melhor, Ladies, perceba o seu próprio colapso e repressão. You've been here for 2 years. A patient of this institution. Ficamos tão chocados com essa revelação quanto Ted, que, dependendo da sua interpretação da última fala, pode ter reprimido tudo de novo. Ou será que não? Méritos pro filme por conseguir entregar um grande twist e deixar um pouco aberto para a interpretação. Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man? Número 7. Tempo não linear. A Chegada. A Chegada começa com a filha da linguista Louise Banks morrendo de uma doença. Quando cápsulas alienígenas pousam na Terra e tentam se comunicar, uma guerra entre espécies está se aproximando e o tempo é essencial. Será? Banks luta para decifrar a natureza cíclica da linguagem alienígena, apenas para perceber que desvendá-la é ver o tempo de uma perspectiva não linear. So you can see what's to come. The time, it isn't the same for them. It's non-linear. Ao fazer as duas coisas, ela é capaz de se comunicar com o seu eu futuro e descobrir como criar um armistício. Além disso, descobrimos que a filha de Banks não existe no passado, mas no futuro, e que Banks a terá sabendo que ela morrerá jovem e ainda assim escolhe a oportunidade de amar mesmo assim. Despite knowing the journey and where it leads, I embrace it. Número 6. A família já está morta. Os outros. Nossa, é tão difícil contar uma nova história de casa mal-assombrada hoje em dia, mas Os Outros conseguiu virar o jogo de uma forma que foi ao mesmo tempo catártica e inesperada. A história segue Grace e os seus 2 filhos após a Segunda Guerra Mundial, que começam a suspeitar que a sua casa é assombrada por fantasmas quando objetos se movem por conta própria e uma estranha mulher idosa aparece. Acontece que Grace estava certa. Existem fantasmas na casa. Eles. We know the woman went mad, smothered her 2 children and then shot herself. O que eles consideram fantasmas são, na verdade, os moradores vivos da casa. E a senhora idosa, uma médium que procura eliminá-los. No one can make us leave this house. Número 5. Os militares chegam. O nevoeiro. Quando chegamos ao final de O Nevoeiro, os nossos personagens passaram por apuros com uma série de criaturas interdimensionais. Depois de escapar do supermercado em busca de resgate, os 5 sobreviventes restantes ficam desamparados quando o carro fica sem gasolina. Com sons monstruosos se aproximando, o protagonista David Drayton decide poupar os outros passageiros de uma morte agonizante, atirando em cada um deles. There's 5 of us.
Faltando uma bala, ele sai do veículo para encontrar o seu destino, só para perceber que os sons eram do exército tomando o controle da situação. Quando é resgatado, ele percebe que matou os outros, incluindo o seu próprio filho, à toa. Um soco no estômago. Número 4. Duplicatas, o grande truque. Nesse filme de mágicos rivais, não há limites para o que um faria para prejudicar o outro. Ambos são engenhosos e têm truques na manga, embora um seja definitivamente mais complexo que o outro. Quando Andir, interpretado por Hugh Jackman, se afoga, Borden, de Christian Bale, é acusado de assassinato e executado por isso. No entanto, Andir ainda está vivo, ou pelo menos um deles, pois ele encontrou uma maneira de se clonar a cada show antes de se afogar em um tanque. Justo quando Andir pensa que venceu, é revelado que Borden também está vivo. Bom, um deles, já que Borden era uma identidade compartilhada por 2 irmãos gêmeos idênticos para ajudar nos truques. Were you the one who went into the box, or the one who came back out? We took turns. Borden se vinga e temos 2 reviravoltas pelo preço de uma. She sacrificed Robert. That's the price of a good trick. Número 3. O cadáver é o Jigsaw, Jogos Mortais. À medida que os filmes de Jogos Mortais avançavam, mas perdiam qualidade, virou quase um clichê obrigatório que todos tivessem um final surpreendente. Mas isso só aconteceu porque o twist do primeiro filme foi muito bom. Depois de aparentemente sobreviver ao jogo do Jigsaw, matando seu captor Zep, Dr. Gordon, libertado, mas sangrando, rasteja para buscar ajuda para Adam, que está acorrentado. Pensando em estar seguro, Adam recupera o fôlego quando o corpo, aparentemente morto, que estava no chão há horas, de repente começa a se levantar. Os nossos queixos caem junto com o de Adam ao percebermos que Zep era apenas um peão involuntário do verdadeiro Jigsaw, que estava a poucos metros de distância o tempo todo. Adam grita de terror enquanto Jigsaw bate a porta, deixando-o para Número 2. Leonard matou a sua esposa. Amnésia. Leonard Shelby é um homem com amnésia anterógrada, incapaz de criar novas memórias. Buscando vingar a morte da sua esposa, após os 2 terem sido atacados, Leonard recorre a deixar pistas para si mesmo na forma de polaroides e tatuagens para ajudar na sua investigação. A partir daí, Amnésia é único, porque muitas das cenas são mostradas em ordem cronológica reversa, permitindo que a gente descubra o que nos trouxe até aqui. We found him, you killed him. But you didn't remember. Assim como em Ilha do Medo, Leonard descobre que a sua esposa sobreviveu ao ataque e foi morta mais tarde, quando ele, acidentalmente, deu a ela uma overdose da sua medicação, esquecendo que já havia dado a dose anterior. Sammy didn't have a wife. It was your wife who had diabetes. Condenado a esquecer novamente, Leonard continuará a reprimir o seu erro para sempre. Do I lie to myself to be happy? In your case, Teddy. Yes, I will. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. Mido é filha de Odaisu, Old Boy. Depois de ser sequestrado e preso por 15 anos, Odaisu é subitamente liberado sem explicação. Enfurecido, ele parte em uma missão de vingança para descobrir quem o sequestrou e encontrar a sua filha desaparecida. Durante a sua jornada, ele recebe a ajuda e cuidados da jovem Mido, por quem se apaixona e com quem ele dorme. Depois de muita luta e até comer polvo vivo, Daisu identifica o vilão como um antigo colega de classe, Lee Woo-jin. A irmã de Woo-jin tirou a própria vida quando Daisu espalhou que os irmãos estavam envolvidos em um comportamento inapropriado. Woo-jin revela o seu elaborado plano de vingança, que inclui o relacionamento de Daisu com Mido, que na verdade é a sua filha. Horrorizado com as verdades, Daisu toma medidas extremas. E aí, qual você acha que foi a melhor reviravolta na trama de um filme nos últimos anos? Me conta aqui nos comentários. After all this time. Always. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.